No vídeo de hoje, a polêmica está no ar. Só a polêmica não, a fumaça branca também. Então vamos discutir legalização de drogas à luz da economia. Então vamos discutir o tema de legalização centrado em questões sérias. Não vamos discutir sobre a legalização das drogas igual aquela galerinha que só quer queimar o seu beck em paz sem a polícia encher as paciências. Nós vamos discutir a legalização das drogas partindo da análise da criminalidade. Será que a legalização das drogas vai reduzir a criminalidade? Muita gente acredita que sim. Vamos fazer uma leitura, mas não vou fazer essa leitura do lado da saúde, porque eu não sou médico. Não vou fazer essa leitura do lado psicológico, da dependência, química, essas coisas, porque eu não sou psicólogo, nem da área da psicologia. E também não vou discutir a questão da legislação a respeito da legalização das drogas, porque eu não sou juiz de direito, eu não sou advogado. Vamos discutir isso usando a economia, que é o que a gente entende. Mas não vamos usar todas as teorias econômicas. Tem muita teoria econômica para você utilizar aí. Então, seguindo a teoria da parcimonialidade, o que é essa teoria? Essa teoria diz que quanto mais simples a teoria para explicar um modelo, e se ele conseguir explicar, ela serve. Então, vamos buscar dois conceitos simples, mas fundamentais para a economia. O conceito de preferências, que faz o consumidor escolher as suas preferências, e a equação de Slutsky. É Slutsky. Não é Slutsky, porque o cara não era americano, o cara era russo. Russo. Então vamos lá. A ordenação, vamos pensar nas preferências, ordenando a preferência entre um produto X1 e um produto X2. Os economistas partem de pressupostos de que o consumidor pode ordenar várias possibilidades de consumo. A maneira como o consumidor vai ordenar essas cestas, conforme o professor Varia, vai descrever a preferência do consumidor. Na economia, nós temos então, quando você pega várias combinações do X1 e do X2 que vão te satisfazer no mesmo nível, nós temos o que nós chamamos de curva de indiferença. Significa que todas as combinações que caminham nessa curva entre X1 e X2 vão dar a mesma satisfação. É indiferente para o consumidor comprar uma quantidade X2 e X1 dentro da combinação descrita dentro dessa curva. Essa curva de indiferença pode ser usada para descrever diferentes tipos de preferências, mas que dão a mesma preferência do consumidor. E o que vai definir qual dessas combinações que você vai de fato consumir? O que vai determinar o que você vai consumir vai ser a linha orçamentária sua, a restrição orçamentária sua. Essa restrição orçamentária vai ser a combinação desses dois produtos dentro do preço que cada um tem, que vai caber dentro do seu orçamento, dentro do dinheiro que você tem para gastar. É o que vai definir a inclinação dessa curva. Quando o seu orçamento encosta no ponto dessa curva de indiferença, nesse local vai ser o ponto que o seu orçamento financeiro vai maximizar as suas escolhas entre X1 e a quantidade do X1 e a quantidade do X2, ok? Como eu falei, o que vai definir essa inclinação da curva para saber a quantidade vai ser o preço. E quem vai falar dessa questão do preço vai ser a teoria da equação do Slutsky. O que vai acontecer? O Slutsky, ele parte do princípio de que você tem uma compra que você faz nessa combinação de X1 e X2. É bom lembrar que aqui você pode, dentro dessa curva de orçamento, você pode, por exemplo, gastar todo o seu salário com X1. Então você estaria nesse ponto aqui da curva. Você pode gastar o seu salário todo com X2. Então você pode estar com essa combinação de preço. Você compra tudo de X2 e não compra nada de X1. Partindo da ideia da curva de indiferença, que vai maximizar a sua compra, aquela combinação, nós temos esse ponto. O Slutsky, ele parte da seguinte ideia. O que vai acontecer se o preço de um dos bens mudar? Se o preço de um dos bens mudar, você vai ter dois efeitos combinados, que o Slutsky explica que vai mudar a demanda desses produtos. Por exemplo, se os produtos X1 abaixar o preço do X1, o que vai acontecer? Vai acontecer primeiro um efeito que ele chamou de efeito substituição, que vai mostrar como a demanda vai variar quando o poder aquisitivo é mantido. O que vai acontecer? Essa curva de orçamento sua, ela vai mudar a inclinação dela, porque o X1 vai ficar mais barato. Você vai ter condição de comprar mais X1.
Só que acontece, com a redução do preço do X1, vai acontecer o segundo efeito previsto na curva, na equação de Slutsky, que você vai poder, com a economia de comprando menos X2 e comprando um pouco mais de X1, você não vai comprar tudo de X1, então vai sobrar um pedaço do seu orçamento. Vai te dar uma sensação de que aumentou a sua renda para você gastar mais. Na verdade, você está simplesmente comprando mais X1. A demanda do X1 vai aumentar. Adriano, aonde que essas teorias vão explicar a questão do uso das drogas, da legalização das drogas? Eu vou fazer o seguinte comparativo. Vamos comparar como se o X2 fossem as drogas legais, as drogas lícitas, e o X1 fosse as drogas ilícitas, as drogas ilegais. Vamos ver o que acontece quando você legaliza algumas drogas legais. É importante a gente saber que nós temos muitas drogas que são legais. Infelizmente, nós temos muita droga que é permitida pela sociedade. Por exemplo, o álcool é uma droga. Por exemplo, o cigarro é uma droga. Né? E se a gente for pensar nas drogas mais consumidas do mundo, né, que são legais, nós temos também o CD do Michel Teló. Meu amigo. Então, olha só, essas drogas lícitas, e vamos comparar com as drogas ilícitas. Vamos ver o que acontece quando você pega, por exemplo, a maconha, cocaína, heroína, essas drogas ilícitas. Vamos focar na maconha, que é a grande discussão, visto que o Uruguai recentemente legalizou a maconha. O que vai acontecer quando a gente legalizar a maconha? O que vai acontecer, meu amigo, é que no Brasil a maconha vai ter que se adequar às leis, se ela vai ser legal. Então ela vai ter que ser produzida com boas práticas de produção, com qualidade. O problema não é produzir com qualidade. O problema é você ter que pagar pelo alvará de vigilância sanitária, é você ter que pagar o uso do solo, você ter que registrar todos os aviõezinhos que você tinha lá no morro, né? Então o Dadinho... Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Vai ficar muito grilado de ter que pagar esse tanto de documentação, de tanta papelada. E isso vai aumentar o custo dele. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se a gente for legalizar a maconha no Brasil, ela vai ser considerada como o quê? Ela vai ser tributada como medicamento ou ela vai ser tributada como cigarro, por exemplo? Se ela for tributada, se ela tiver que pagar imposto igual remédio, você vai ter que pagar 33% de imposto. E se ela for tratada como um cigarro, por exemplo, se a Souza Cruz que for vender os cigarrinhos de maconha, você vai ter que aumentar o preço em 81%, porque é a carga tributária do cigarro hoje no Brasil. O que vai acontecer se eu colocar como X2 a maconha legal e X1 a maconha ilegal? A maconha ilegal, ela vai abaixar o preço dela. Ela vai ficar muito mais barata em relação à maconha legal. Então, dentro do arcabouço que nós temos hoje de custo, as pessoas vão preferir consumir a maconha ilegal, mesmo você tendo maconha legal. Por quê? Porque se você tiver uma maconha legal, ela vai custar quase o dobro da maconha ilegal, né? Vamos contar aí sobre, por exemplo, os CDs no Brasil. Quem explica isso muito pra gente é o mercado de CDs. Por mais que hoje exista a venda de CDs legais, você tem hoje muita venda de CD ilegal. Não é à toa, você não compra um CD legal porque você é preocupado com a arrecadação, com a legalidade. Se você fosse preocupado com isso, quando você fosse na barraquinha da feira comprar CD e DVD pirata, você pediria nota fiscal. Então, existe uma preferência, porque o que determina, como a gente vem falando nessas últimas aulas nossas de economia aqui na internet, que o preço é o grande sinalizador que vai determinar a compra das pessoas. Então, eu acredito que no arcabouço que nós temos hoje no Brasil, conforme a equação de Slutsky que mostra as preferências do consumidor, você vai continuar, mesmo com as pessoas consumindo maconha legal, você ainda vai manter um mercado negro de uso de drogas. Esse mercado negro de uso de drogas, tudo bem, então vamos fazer alguma coisa para toda a maconha ser legalizada, né? Você vai continuar tendo drogas ilegais, drogas mais baratas. É o que aconteceu com o consumo de cocaína e de crack. O crack, por ser uma droga mais barata, você vê que ele cresceu o consumo dele, mesmo ele sendo tão ilegal quanto a cocaína, teve um aumento de consumo muito grande nos últimos anos de crack. Por quê?
pela questão do preço. Então não se iludam, né? Infelizmente no Brasil nós temos uma situação de consumo de drogas que não vai ser resolvido a questão da criminalidade. Eu gostaria muito de viver num país onde o Estado não fosse quem decidisse o que você deve consumir e o que você não deve consumir. Eu sou a favor de realmente que as pessoas tenham liberdade de escolher entre o certo e o errado, que as pessoas possam ter esse poder de decisão, já que o livre-arbítrio é um grande presente que nós recebemos de Deus. Mas eu gostaria de ressaltar que liberdade exige responsabilidade. Então, por mais que a gente quer ser livre para fazer algumas coisas, exige responsabilidade. Liberdade não é a liberdade só de consumir drogas. Liberdade é também a liberdade de poder dizer sim e de poder também dizer não. Esse é o importante, é o recado que a gente queria dar na aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí na barrinha aí do YouTube e siga a gente lá no Facebook, no Paranaíbas Coffee Break, no nosso Twitter, Adriano Paranaíba, e lá no website paranaíba.sn.br. Pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima aula!